A ascensão de Jesus ao céu é o mistério conclusivo de sua vida na terra. Muita gente não sabe por que a igreja celebra a ascensão. Por que tanto estardalhaço em cima desse momento que Jesus subiu aos céus? A simples subida de Jesus ao céu precisa ser celebrada, porque é a sua entrada oficial na glória, que lhe correspondia como ressuscitado, depois das humilhações do Calvário. É a volta ao Pai anunciada por ele no dia da Páscoa. Vou subir para o meu e vosso Pai, meu e vosso Deus. João 20, 17. E aos discípulos de Emaús, Lucas 24, 26 diz: não tinha o Messias que sofrer essas coisas para entrar na sua glória? A vida de Jesus na terra não termina com a sua morte na cruz, mas com a ascensão aos céus. É o último mistério da vida do Senhor aqui. É um mistério redentor que constitui com a paixão, a morte e a ressurreição o chamado mistério pascal. Convinha que os que tinham visto Cristo morrer na cruz, entre os insultos, desprezos e escárnios, fossem testemunhas da sua exaltação suprema. Cristo Jesus, ao ressuscitar, saiu da morte e entrou na glória do Pai. A ressurreição e a ascensão são dois momentos, dois aspectos de um único acontecimento: a glorificação de Cristo feito homem e entregue à morte. Agora, atenção, que não é assim que Jesus ressuscita, passa 40 dias aqui na terra e somente depois vai para o Pai. Não. Ele já ressuscita no Pai. Sua Páscoa é passar deste mundo, atravessando o vale da morte para entrar no Pai, saindo da morte. O que os Atos dos Apóstolos narram não é a ida de Jesus ao Pai, mas a despedida solene de Jesus, o fim daquele período de encontros dele com os seus. E sabem qual é o significado mais profundo da ascensão? Um da raça humana está dentro da Trindade. Um de nossa raça é Senhor do céu e da terra, Senhor dos anjos. Um de nossa raça está no topo de todas as coisas, e isso é grandioso. Isso é uma honra para a natureza humana. A nossa frágil natureza agora está à direita do Pai. É o que dirá a oração após a comunhão da missa de hoje. Prestem bem atenção no finalzinho. Eu vou dizer: Deus eterno e todo-poderoso, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. E o que nós comemoramos hoje, caríssimos irmãos e irmãs, é mais uma dentre muitas provas da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a ascensão foi testemunhada por uma multidão. São Lucas nos deixou 2 relatos da ascensão do Senhor. O período de 40 dias que decorre entre a ressurreição e a ascensão gloriosa é sumamente proveitoso para a igreja. Por quê? Em primeiro lugar, o ressuscitado, com repetidas aparições, deixa os discípulos convencidos de que venceu a morte. Segundo, ao mesmo tempo, acaba instituindo o reino que é a igreja. Terceiro, promete-lhes o Espírito Santo, que é a luz para compreender o significado espiritual do reino. Humildade para serem instrumentos dóceis ao Pai. Vigor e audácia para serem testemunhas do ressuscitado na Palestina e em todo o mundo.
Não faria sentido Jesus ascender aos céus e não deixar uma igreja montada, estruturada. Porque para continuar a sua obra, ou ele ficaria aqui até o final dos tempos, ou precisaria deixar uma embaixada. E essa embaixada é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma outra. Só essa. E qual a importância da igreja? Vamos lá. Em primeiro lugar, é nela que eu tenho os sacramentos. Sem a igreja não há sacramentos. Então, por que Jesus instituiria sacramentos? Então é a igreja quem os ministra. Sem ela, a obra de Cristo se acabaria. E veja que todos nós somos testemunhas da necessidade da Eucaristia como alimento espiritual. Quantos não são aqueles que, a partir da comunhão frequente, conseguiram largar o pecado? A igreja oferece o sacrifício expiatório por nossos pecados, que é a Santa Missa. Fazer isto em memória de mim, foi o que Jesus mandou que a igreja fizesse na pessoa dos apóstolos. Então Jesus ascende, ou seja, sobe aos céus, porque está seguro que pode deixar os apóstolos incumbidos da árdua tarefa de continuar a sua obra. Ele ensinou os apóstolos 3 anos, deu-lhes os conhecimentos e as certezas de que precisavam, e depois, para completar, mandou o Espírito Santo. A igreja, caríssimos, representa a nova aliança, continuadora da obra de Jesus, que recebe dele os poderes e o mandato. Os poderes. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Diz Jesus soprando sobre os apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu, diz Jesus a Pedro, colocando-o como chefe da igreja. E o mandato, ide e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como então entender quando Jesus diz, estarei convosco até o final dos tempos? Mateus 28, 20. Se em outro momento ele diz, vou para aquele que me enviou. Bom, precisamos distinguir que algumas coisas estão relacionadas à humanidade de Jesus e outras à sua divindade, porque Jesus é uma só pessoa, com 2 naturezas, natureza humana e natureza divina. Recordo que a natureza é aquilo que determina o agir de um ser. Então Jesus, nas suas 2 naturezas, age como homem verdadeiro, e eu gosto sempre de recordar que nós o vemos como homem, quando ele sente fome no deserto, quando adormece na barca, quando chora a morte de Lázaro, quando morre na cruz. E a natureza divina, ou seja, o agir como Deus, nós vemos quando ele faz todos os milagres que fez, especialmente a própria ressurreição. Então, ele irá ao Pai pela humanidade e permanecerá com os seus discípulos no que diz respeito à divindade. Também, nós podemos entender esta presença a partir da própria presença real de Jesus na Eucaristia. Estarei convosco até o fim dos tempos, em todos os sacrários da terra. Ele está presente. Deixando claro, pessoal, que essa presença é real. Ela é verdadeira. Não é simbólica. Essa presença de Jesus na Eucaristia não é metafórica. Ela é real. Imagina,
se me cobrirem agora com lençol, vocês não vão me ver. Mas o Padre Fernando está realmente presente debaixo do lençol. O lençol é a hóstia, branquinha, redondinha. É o que a gente vê. Só que, o que dá sustento à hóstia? É Jesus. Da mesma maneira, o que dá sustento ao Padre? Quer dizer, a esse lençol que está em pé na frente do povo. É o Padre que está por baixo dele. E é bom deixar isso muito claro, porque há quem pense que essa presença de Jesus na Eucaristia é por fé. Essa presença não depende da nossa fé. Se todo mundo aqui não tivesse a menor fé, se todo mundo aqui achasse que a presença de Jesus era metafórica, ele estaria aí do mesmo jeito. Triste, eu escutei isso da boca de um sacerdote. Uma vez que eu tentei chamar a atenção, eu ainda era noviço, tentei chamar a atenção do padre para os ventiladores que ele mandava colocar perto do altar, ali onde nós estávamos fazia muito calor. E aí, um belo dia eu caí na besteira, aliás, eu não caí na besteira, eu caí na real, de apagar os ventiladores para que as partículas consagradas não voassem. Porque cada micropartícula que se desprende da hóstia grande que o padre consagra, é Jesus inteiro. Não são pestaninhas e cabelinhos de Jesus. É Jesus inteiro. Então, a primeira vez eu não me apercebi, não me atentei para esse detalhe. A segunda vez eu falei, meu Deus do céu, esse ventilador está aí, as partículas vão voar. Apaguei, depois fui chamado a atenção, e quando fui dizer, mas as partículas caem no chão e Jesus vai ser pisoteado, o padre disse, o quê? Quando as partículas caem no chão, Jesus se retira. Ou você acha que ele seria idiota o suficiente para deixar-se pisotear? Ou seja, desconhece a própria história da igreja. Porque quantos milagres eucarísticos não aconteceram por causa de negligências sacerdotais? Cito um, o de Florença. O padre não fez a purificação adequada, deixou para trás o sangue de Cristo. No outro dia, estava lá o sangue coagulado. Então, se fosse assim, para não deixar-se profanar, para não ficar abandonado por causa de negligência sacerdotal, Jesus teria se retirado. Quantas missas não se fazem em reparação a hóstias? Até aqui no Brasil, há pouco tempo, houve aí a profanação de um sacrário, ali em São Paulo, em alguma cidade, enfim, jogaram as hóstias no chão, e nós, padres, fazemos missas reparadoras. Senão não seria necessário. Caiu no chão, se retira. Pois bem, em meio a estes e outros milagres, como os discípulos tremessem de medo, apesar do Senhor ter-lhes aparecido e de ter-lhes dito, a paz esteja convosco, para espantar dos seus pensamentos a dúvida que atormentava os seus corações, porque eles acreditavam estar vendo um fantasma e não um corpo. O Salvador acaba com esses temores, mostrando-lhes os sinais da crucificação de suas mãos e pés, e os convidou a tocá-los e examiná-los com cuidado. E isto era para que crescem que a mesma pessoa que foi sepultada iria sentar-se junto ao Pai em seu trono. Durante todo este tempo que passa entre a ressurreição e a ascensão, a providência de Deus procurou convencer os homens que o ressuscitado era o mesmo que havia nascido e morrido. E por isso, os discípulos que haviam se alarmado com a morte de Jesus e duvidavam de sua ressurreição, de tal modo foram reafirmados diante da evidência da verdade, que quando o Senhor subiu ao céu, em vez de experimentarem tristeza, se encheram de grande alegria.
Então foram duas provas cabais da divindade de Jesus: a sua ressurreição e depois a sua ascensão ao céu, às vistas deles. E certamente havia motivo para alegrar-se de modo extraordinário ao ver como, na presença daquela multidão, um homem subia acima da dignidade de todas as criaturas, elevando-se. Esse é o significado simbólico. Ele está acima de toda a criação. Estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Este é o nascimento da fé da igreja, quando a presença do Senhor se tornou invisível e universal. Então aí começa a vida da fé. O que é próprio da fé? Crer sem ver. Nós cremos em Jesus, mas nunca o vimos pessoalmente, como o povo da Palestina o viu. Então, os discípulos voltam à cidade para encontrar Nosso Senhor em todos os caminhos da terra. Onde quer que a missa fosse celebrada, quando Jesus era visível, só o encontrávamos onde ele estivesse. Em Cafarnaum, numa sinagoga. Agora ele está em todo lugar onde estiver a Eucaristia. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Porque assim ele ensinou, assim foi prometido. E aqui começa a vida da igreja como continuadora da obra de Cristo. E a vida da fé, pois passamos a crer sem ver. Por isso, meus irmãos, todos nós precisamos estar a serviço da igreja. São Paulo usa a figura do corpo. O que é um corpo? Como é que eu consigo entender um corpo? Imagina, um corpo sem mão, um corpo sem pés, um corpo sem pernas, sem cabeça. O corpo só é corpo quando ele está completo. E aí cada membro precisa desempenhar a sua função. Imagina, uma mão onde 2 dedos não funcionam. A perna direita funciona, a esquerda não funciona. Então, por isso, nós temos que ser membros vivos da igreja, porque senão você pode ser esse dedo aleijado, esse pé morto. Deus nos dá talentos. Os talentos não são para a gente se exibir, para a gente aparecer como melhores do que os outros, que têm menos. Os talentos não são apenas para o nosso sustento, senão que existem para que nós possamos nos salvar através deles a serviço de Deus. E todos nós, a partir do batismo, temos obrigações para com a igreja, assim como temos direito. Eu tenho direito de ser batizado, de batizar os meus filhos, eu tenho direito de me confessar, receber o sacramento da confirmação, de me aconselhar com o sacerdote. São muitos os direitos, mas também os deveres. Já vamos falar disso. Então nós precisamos ser igreja, além de estar na igreja. Tem muita gente que está na igreja e vai passar a vida estando na igreja, mas nunca vai ser igreja. Tem gente que só quer ser servida pela igreja, mas não a serve. Atenção, nós estamos aqui para servir. E nós entendemos que vai haver momentos que a pessoa está tão combalida, está com depressão, está com problema de saúde, enfrentando tanta dificuldade, que aí ela não tem como servir, não tem como fazer nada. Como é que a pessoa que está desempregada vai dar dízimo? Aí entende-se, obviamente. Mas tem gente que pode, que tem condição física, moral, financeira, e não faz nada. A pergunta de hoje é: você é igreja ou está na igreja? O que lhe traz aqui a igreja
Porque tem gente que vem para cumprir uma obrigação de justiça. Outros por medo do inferno. Outros somente para pedir favores. Mais uma vez, podemos pedir favores. A igreja está aí para servir. Mas o que não pode é eu vir à igreja só para pedir favores. Em algum momento eu devo servi-la. E é necessário vir por amor, para colaborar na construção do reino de Cristo, priorizando Deus e o sagrado. E o que você tem feito? Reza, adora, aclima na sua casa para uma nova vocação? É dizimista? Participa de alguma pastoral? Para isso, nós precisamos estar devidamente motivados. O que lhe motiva na igreja? É a banda Periquitinhos de Jesus? Eu vou naquela paróquia porque os periquitinhos cantam, que é uma coisa linda. Que bom que tem uma banda que canta bem. O canto faz parte. Mas não pode ser a essência da minha motivação. Porque não teve uma banda inteira que morreu? Lembram-se dos Mamonas Assassinas? Morreram num acidente de avião. E se os periquitinhos morrerem, sua fé vai acabar. Você não vai vir mais à igreja. É o padre que é engraçado. É a beleza do templo. Imagina se esse padre morre. Quantos países aí não tem terremotos, a igreja vem abaixo? A fé vai acabar. Agora, cuidado, que eu não estou dizendo aqui que é pecado você ir a uma igreja porque você acha ela bonita, ou acha aquele padre engraçado. Não, a questão é, a sua fé depender disso. Porque tem gente que chega na porta da igreja, é o padre engraçado que está, fica. Não é, vai embora. Espera aí. Essa fé está fora de foco. E o outro lado, eu não vou porque aquele padre tem um CC da moléstia. Vixe, eu não vou me confessar, esse padre tem um mau hálito. Caramba, será que esse mau hálito não vale a pena ser enfrentado para sair do fogo do inferno? Critérios. Tudo bem que a gente tem que andar minimamente asseado, né? Ninguém merece. O padre mulambo, enfim. A igreja nos orienta a isso, sem vaidades, que é o outro oposto. Agora eu digo a vocês, o padre pode ser mulambo, fedido, grosso, pode estar em pecado mortal. Quando ele chega aqui, ele tem o mesmo poder que o padre mais santo, mais lindo, mais fofo e mais cheiroso da galáxia. Mesmo. Porque o poder não vem da condição estética, econômica, moral do padre. O poder vem do sacramento que ele recebeu no dia da sua ordenação. Só tem uma situação em que o padre não vai celebrar a missa. E aqui é algo importante a se considerar. É se o padre não tiver a intenção de fazer o que a igreja faz, de consagrar. Porque um dos ingredientes de uma missa válida é a intenção do sacerdote. E por isso eu, quando era leigo, fugia de padres progressistas. Sabe-se lá o que vai na cabeça de um padre desse, que já está pregando uma doutrina que não é doutrina da igreja. Agora hoje, é triste ver as pessoas indo na missa, onde o padre só fala de política, onde ele é correligionário da teologia da libertação. Por quê? Porque a gasolina está cara. Pelo critério da preguiça. Eu posso acordar 20 minutos antes da missa, rapidinho me arrumo e estou na igreja porque vou a pé. E aí vai ficar escutando lixo e daqui a pouco vai perder a fé.
Cada um vai colher aquilo que plantar. Tem gente cujo critério da missa é o horário, quer aproveitar o domingão, então só vai aquela missa do último horário, onde quer que seja. Tem uma missa de 8h30, eu vou lá. Porque a minha prioridade não é o Senhor, a minha prioridade é a casa da vovó, é o churrasco, né, é o pagode, é, sei lá, o futebol, tanta coisa. Nada contra o pagode, o churrasco, a casa da vovó, nada contra. Tudo contra essa mentalidade, que deixa para Deus as migalhas. Isso está errado. A nossa motivação deve ser a Eucaristia. Receber as graças que se recebe numa Santa Missa, uma homilia edificante, a oportunidade de me confessar, de me confraternizar com os irmãos. Na missa eu estou exposto à oportunidade de fazer o bem. Na hora dos avisos, quantas campanhas não são feitas? Hoje mesmo a gente vai ter a oportunidade de ajudar um senhor aí, que está precisando comprar uma cadeira de roda. Então, do mesmo modo que nós devemos evitar as ocasiões de pecado, devemos buscar as ocasiões que nos facilitem fazer o bem. E onde isso acontece? Na missa? Na hora dos avisos. E tem quem saia antes. Agora é aviso, eu vou embora. Sai antes da bênção final. A igreja, caríssimos, é a casa de Deus. Se quando amamos uma pessoa, nós vamos visitá-la na sua casa, é ou não é assim? Então, como não vamos à igreja? Muitos se queixam de que a igreja proibiu os casamentos nas casas de festas. E a igreja fez muito bem em proibir. Porque hoje em dia, vai crescendo essa mentalidade de um Deus que se rebaixa a mim, que me serve, que vem até mim. Jesus vem até nós na Eucaristia, mas nós temos que ir até Ele, temos que ir à sua casa. Na pandemia, então, a coisa destrambelhou geral, porque tem gente que está acomodadíssima em casa, que está assistindo a missa em casa. Não, porque a igreja autorizou. Agora não. Agora já tem missa presencial, o fiel tem que ir à missa presencial. Isso foi falado agora no retiro de Itaici, palavras de Dom José Aparecido. Exortem o povo que venham à missa presencial, porque na missa presencial eu tenho Eucaristia, em casa eu não tenho. Agora que está permitido, volta à regra anterior. Eu só posso assistir missa pela TV, YouTube, etc., se eu estiver impossibilitado de ir pessoalmente à missa, por doença, por qualquer outro motivo. Sei lá, a pessoa está viajando, não tem nenhuma missa agora para assistir, eu vou lá no YouTube, entro numa missa e assisto. Aí está valendo. Mas a gente vai vendo esse minimalismo que corrói o católico moderno. E isso é preocupante. Hoje em dia, nos casamentos, o foco é a festa, não é o sacramento. Uma vez eu fui celebrar um casamento, a noiva atrasou 1 hora. Aí, de repente, veio a irmã dela, que estava com um modelito Tá Caindo, vocês conhecem? Não é mais tomara que caia, Tá Caindo, porque ele estava quase aqui. Veio toda saltitante. Oi, padre, o senhor me desculpa, mas estamos muito atrasados, minha irmã atrasou muito, peço desculpas por ela. Só que nós temos uma festa que custou muito à família, e o espaço lá está alugado por 6 horas, nós já perdemos 1 hora, então o senhor resume aí a sua fala, olha só. O rito do matrimônio virou uma fala. O senhor resume a sua fala para a gente poder ir logo para a festa. Ai, falou com a pessoa errada na hora errada. Eu não perdi a classe, não. Disse muito cinicamente para ela, cinicamente. Falei, olha filha, não seja por isso, vamos fazer assim.
como o casamento é da sua irmã, convém você consultá-la para ver se ela quer que a gente faça o casamento dela aqui, ou se ela prefere ir direto para a festa. Eu prometo que eu não vou ficar chateado, nem magoado, até porque eu, quando marco um casamento, eu fico por conta dos noivos. Pode atrasar 2, 3 horas, eu nunca marco 2 casamentos. Mas pergunte a ela, porque se para vocês, para a família de vocês, a festa é mais importante, eu acho que é uma decisão que cabe a vocês. Eu vou lamentar muito, ela não estará casada perante Deus, mas eu acho que é interessante ela escolher. E a ficha caiu. Gente, eu não falo isso com desdém da pessoa. Eu falo isso com pena, mas uma pena de compaixão. Da cegueira, da falta de noção. E está assim de católico assim. E isso é muito triste. Hoje as pessoas querem fazer o casamento no restaurante, sei lá onde, para não gastar 2 vezes com flores. Você chega na igreja, está michuruca, a decoração, tudo. Agora a festa tem fogos, tem cães adestrados. Eu já vi de um tudo numa festa de casamento. Como também tem o oposto. Dom João Braz de Assis precisou baixar uma normativa para evitar os excessos de decoração que as famílias ricas cometiam para se exibirem. E aí a decoração chamava mais atenção do que os noivos, que são os ministros do sacramento, do que as imagens sacras, do que a homilia do padre, do que a palavra de Deus. Porque as pessoas estão ficando sem noção. Acho um absurdo ter que pagar R$330 por um casamento. R$330 é o preço, entre aspas, de tabela, em todo o Centro-Oeste. Então, nenhuma igreja em Brasília pode cobrar mais do que R$330 num casamento. Aliás, entenda-se o seguinte, essa cobrança é um pedido de colaboração se o fiel quer e pode. Porque os sacramentos devem ser todos de graça. Agora a igreja não vive de brisa. De onde vem o dinheiro que sustenta a igreja? Para comprar hóstias, para comprar um círio, para comprar castiçais, etc. Vem das colaborações dos fiéis. Mas não é uma taxa, não é um preço. Se o fiel não pode, não quer, ele vai ter acesso do mesmo jeito ao sacramento. Engraçado que R$330 é um absurdo, mas vai ver quanto pagou na festa. 100 mil, 150 mil. Tem gente que só tem fé caseira, que só reza em casa. É muito importante a fé caseira também. Eu me lembro da minha mãe rezando diante do nosso Cristo. Lembro muito da minha mãe rezando ali naquelas imagens. Isso me edificou. E por causa do exemplo dela, eu também, tudo que precisava, até para nota em prova, eu pedia a Jesus, a Nossa Senhora, por causa do exemplo da minha mãe. Meu pai era o que puxava para a igreja, porque a gente não era muito praticante, não. Meu pai sempre foi o que puxou para a igreja. Casou com minha mãe, que não tinha esse costume, e ficou ali, mais ou menos. Pois bem, tenhamos fé caseira, mas nós precisamos também ir à igreja. A fé começa em casa, mas ela continua na igreja. Então, nem só fé caseira sem igreja, nem só igreja sem fé caseira também. Ser igreja é ser a mesma pessoa em casa e no trabalho. Porque tem pessoas que na igreja são santas, puras e imaculadas. E em casa, até o diabo, quando se apresenta naquele local, ele foge com medo que a criatura entre nele.
Eu trabalhei 8 anos e meio na Varig S.A., aquela empresa de aviação que faliu, infelizmente. E ali eu aprendi que eu deveria tratar bem os clientes, porque eu era imagem da empresa. Porque os clientes pagavam o meu salário. E por isso mereciam ser tratados como reis. Lembre-se que você é a imagem da igreja. Imagem de Cristo onde quer que você vá. E você vai tratar bem o outro por ver Cristo Jesus nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.